dólar no Brasil acaba servindo muito como um refúgio para os momentos de risco. Não deveria estar caindo, porque, em tese, o dólar deveria se manter num patamar elevado. Mas, então, naturalmente, quando você remunera o capital busca os locais onde há remuneração. O dólar já estava previsto cair? Olha, Betete, boa noite a você, boa noite a todos que nos ouvem e veem. O que acontece é que a cotação do câmbio do dólar dentro do Brasil, ela obedece a algumas regras, né? Primeiro, porque a moeda dólar no Brasil acaba servindo muito como um refúgio para os momentos de risco. E as pessoas tendem a investir nela até para uma questão não só de reserva, como especulativa. Seguindo por esse raciocínio, não deveria estar caindo. Por quê? Porque se esse conflito na Ucrânia está exacerbando as tensões, se fala em guerra o tempo inteiro, em tese, o dólar deveria se manter num patamar elevado. Mas o que nós temos visto? Nós temos visto investidores estrangeiros vindo para o Brasil, entrando com dólares no Brasil, principalmente, num primeiro momento, Betete, em função do aumento da Selic, da taxa de juros básica do Banco Central. Uma taxa de juros que já foi em torno de 2%, 3%, hoje está em mais de 11%. Então, naturalmente, quando você remunera o capital busca os locais onde há remuneração. Então, muito dinheiro está entrando no Brasil buscando primeiro essa questão da remuneração do capital. Okay? O segundo aspecto é o seguinte: Rússia e Ucrânia são grandes produtores de commodities, inclusive agrícolas. Okay? Na medida em que você olha para um mapa mundi e percebe uma crise alimentar, percebe uma crise nas linhas de suprimentos dos itens básicos, você começa a procurar onde tem. E ao procurar onde tem, você começa também a investir num segmento onde você imagina que haverá uma demanda. Ok? Eu estou tentando falar fora do economês para ficar muito claro. A economia se guia por uma questão de oferta e demanda. Quanto mais oferta existe, né, menor é a valorização. Se você tem uma grande demanda por um produto, ele tende a se valorizar, porque a oferta não atende à demanda. Muito bem. As commodities, principalmente agrícolas, né, estão sendo afetadas por esse conflito, porque, como eu disse, a Ucrânia é um grande produtor desse tipo de commodity, né? Commodity agrícola, trigo, milho, etc. Então, o que acontece? Os investidores começaram a perceber o casamento de duas situações que parece a eles ainda atraente. Remuneração elevada para o seu capital, juros de 11%, 10% ao ano, eles não vão encontrar em nenhum lugar. Certo? Nos Estados Unidos, o máximo que eles conseguiriam é 1,5% ao ano. E 2, investimento num setor, numa área para a qual certamente haverá muita demanda, porque alimentos são uma bola da vez no mercado mundial. E isso eles precisam, digamos assim, que precificar essa entrada e saída no mercado. Então, à medida que muitos dólares entram no país, seja por um motivo, o primeiro motivo que eu mostrei, ou o segundo, quando você tem, então, muito dólar entrando, você tem uma oferta de dólares grande, o que acontece com o preço? Cai, o dólar se desvaloriza para a cotação média, né? O Banco Central fez vários leilões de dólar e colocando dólar no mercado, esse dólar que entrou. Então, ele se desvaloriza diante desse quadro. Há um outro fator que, inclusive, hoje foi colocado na grande mídia, pela primeira vez eu vi se tratar desse assunto na grande mídia, que é o que nós chamamos de desdolarização, Betete. O que é a desdolarização? Desde lá de 2017, 2016, começou um movimento mundial nos países que tinham uma visão de mais longo prazo, percebendo que o dólar não se sustentaria por muito tempo como uma moeda de troca internacional. O que significa isso? Vejam bem, até a década de 70, o dólar tinha um lastro.
lastro ouro. Okay? Quando vem a década de 70, há um Bretton Woods e eles resolvem, então, desvincular o ouro da moeda americana. No início havia uma proporção de emissão de moeda e depois se desfez completamente. O dólar passou a ser emitido sem ter lastro em ouro. Isso na década de 70. O que ocorre a partir daí, então? Para garantir a demanda por dólar, pelos países terem que comprar dólar, os Estados Unidos procurou os árabes e fez um acordo naquela época, Betete. Disse aos árabes que somente vendessem petróleo em dólar norte-americano. E, em troca, garantiam a segurança dos árabes, da Arábia Saudita em particular, Catar, aquela Reino Unido, né, Árabes Unidos. Então, Emirados Árabes Unidos, eles garantiram a segurança, mas, em troca, os árabes só poderiam vender petróleo em dólar norte-americano. Com isso, o que eles garantiram? Lembre-se do que eu acabei de falar da lei da oferta e da demanda, Betete. Eles garantiram uma demanda pelo dólar, porque todos tinham que arrumar dólares para poder comprar petróleo. Okay? Ao ancorar o dólar no petróleo, eles deram ao dólar uma garantia de conversão, de estabilidade, se tornando, então, definitivamente na moeda mundial de troca. Muito bem. Mais à frente, então, vamos dar um salto aí da década de 70 para 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a falar desse assunto, quando eu abri o canal. Eu abri o canal exatamente para falar de desdolarização. O que nós verificamos no final de 18, 17 para 18, Betete? Muitos países importantes do mundo começando a vender dólares nas suas reservas internacionais para comprar ouro físico. Okay? A esse fenômeno de troca de ativos nas suas reservas internacionais, nós chamamos desdolarização. Então, o que começou a acontecer? O próprio Estados Unidos tem bastante ouro, apesar que nunca foi auditado esse ouro. Eles têm mais de 8 mil toneladas de ouro. A Alemanha repatriou todo o ouro físico que ela tinha, que estava em outros países. A Alemanha tinha ouro na França, tinha ouro no Reino Unido, tinha ouro no próprio Estados Unidos. Eles repatriaram, né, e, segundo consta, está num cofre subterrâneo em Frankfurt. A Alemanha tem mais de 3 mil toneladas de ouro. E aí, na sequência, você tem Rússia e China, França, vários países com 2 mil toneladas de ouro, 2.500 toneladas de ouro. Nesse sentido, o que você nota, Betete? Esse movimento da Alemanha de repatriar o seu ouro e acumular ouro nas reservas, em detrimento do dólar, já era a visão estratégica do que está acontecendo hoje. Inclusive, nesse bloqueio das reservas russas, o que os russos conseguiram, digamos assim, salvar foi o que não estava exatamente em dólar e no Ocidente. Foram as reservas que eles tinham em ouro, aproximadamente 2.400 toneladas, e dinheiro depositado em outros bancos, em outras moedas, não no Ocidente. Então, essa desdolarização, que é a busca pelos países de ter suas reservas num outro ativo que não o dólar, também provoca digamos assim, um decréscimo da cotação do dólar em relação às principais moedas do mundo, o que é diferente do fenômeno que acontece hoje no Brasil, pelos motivos que eu expliquei, por essa entrada grande de dólares no Brasil. E o que se percebe agora, nesse momento? Com a crise da Ucrânia, a maioria dos países, né, percebe que, se contrariar os interesses do Ocidente, poderá vir a ter suas reservas bloqueadas. Ter reservas hoje altas em dólar, imagine um país como a China, como a Índia, que tem reservas grandes. Se você coloca elas todas em dólar em bancos do Ocidente, significa que amanhã você poderá sofrer uma retaliação como a Rússia sofreu. Então já começou um movimento, saiu inclusive na grande mídia, eu bati uma foto
do anúncio, né? Mandei para você, já se fala hoje, até mesmo na grande mídia, nesse fenômeno chamado desdolarização. Troca de lugar, Betete, você que nos ouve e vê, imagine que você é o responsável por administrar, pela gestão das reservas de um grande país. Um país que não necessariamente seja alinhado com os Estados Unidos. Por exemplo, a Índia, seja a China, seja um Paquistão, aliás, vários países que nem sempre estão alinhados com os Estados Unidos. Você manteria dólares nas suas reservas em poder de bancos do Ocidente?